Olá, gente, bom dia. A gente vai começar a nossa aula, então, que é aprender com prazer. Hoje fiz esse chamado, né, para a audiência, para as alunas, para as ex-alunas, para a gente olhar um pouquinho juntas para fundamentos essenciais, que eu trago nas minhas aulas, na minha metodologia, e é algo que eu tenho desenvolvido, aprofundado, principalmente durante esse ano, durante esse inverno. Passei por várias experiências pessoais, me coloquei nesse lugar de aprendiz. Só vou desligar aqui o meu WhatsApp para não ficar chamando e perturbando a gente. Me coloquei esse ano, esse inverno, nesse lugar de aprendiz, em várias experiências para desenvolver habilidades completamente diferentes daquelas que eu domino. E isso desencadeou vários processos e eu pude observar de perto, né, na pele, essa experiência, na prática mesmo, e com esse olhar de pesquisadora, de professora, eu refleti bastante sobre tudo que o processo de aprendizado de algo novo desencadeia. Então hoje a gente vai falar sobre isso. O tema da aula é aprender com prazer. Foi muito difícil escolher um nome para essa aula, um nome que refletisse tudo o que eu quero transmitir, né? Todas essas minhas ideias e insights. Então, cheguei nesse nome, mas a gente vai aprofundar muito nesse tema. Vamos ver quanto a gente consegue aprofundar hoje. Se faltar alguma coisa pelo nosso tempo, eu vou marcar outra aula para a gente se encontrar e continuar nesse aprofundamento, tá bom? Então, para quem está no Instagram, a gente está lá no YouTube e tem um grupo de WhatsApp que é o grupo da nossa turma, da turma da aula de hoje, Aprender com Prazer. E nesse grupo eu compartilhei o material da aula, é um material no Notion, então quem está no grupo recebeu esses links. E aqui no YouTube eu vou conseguir mostrar a minha tela, mas no Instagram eu não consigo mostrar a tela. Então por isso que eu tô dizendo para quem está no Instagram nos acompanhar aqui no YouTube, nessa outra tela, para para vocês conseguirem acompanhar o material, caso vocês não tenham. Mas a gente vai aprofundando, destrinchando isso aqui também na nossa conversa. Então, se vocês tiverem coisas para acrescentar, insights também que vêm enquanto eu estou falando sobre o tema, se tiverem perguntas também, me enviem aqui pelo chat do YouTube ou chat do Instagram, que em algum momento eu vou conferir aqui se tem perguntas e vou abrir para responder. Ok, very good. So let's start. Vamos começar então respirando um pouquinho para essa concentração, para quem está aqui comigo, para eu também me conectar a esses temas e me acalmar um pouquinho. Eu fico ansiosa antes de live, embora eu esteja dando aula todos os dias, é diferente quando a gente abre assim para todos, né? Então, para a gente ancorar um pouquinho essa concentração, ok? Ok. Então, eu vou guiar essa respiração um pouquinho em inglês. Quem já é minha aluna de inglês sabe que a gente tem as meditações em inglês. Quem não é, vai experimentar um pouquinho disso. Então, mesmo que você não se sinta tão segura com a língua inglesa,
Ao invés de ficar presa no que eu tô falando, no entender, compreender o que eu tô falando, se concentra a sua meditação e deixa que o seu inconsciente vai se conectar com essa linguagem e com o que está sendo instruído, ok? So sit comfortably, align your spine, relax your shoulders, open your chest. Inhale, exhale, connecting to your breath, connecting to your physical body, noticing how you are feeling at the present moment, noticing your sensations, your feelings, noticing the flow of your mind, of your thoughts. And continue breathing long and deep. When you inhale, feel the air coming into your body. Connect to this new energy that is entering your body. Feel this vitality. Feel your energy being renewed. Feel this energy filling your body and touching all its aspects. And when you exhale, release everything that you don't need and want with you right now at this moment. Release tensions, discomfort, thoughts, feelings, and open space within. And then when you inhale again, allow the breath to occupy these new spaces that you opened. Send this to your mind, to your brain as well. Creating a spacious mind. Being aware to connect to this new knowledge, receive and understand it. And then, slowly and gently, you can come back and open your eyes again. Very good. Então agora estamos prontos para começar. A nossa aula hoje, então, ela se chama Aprender com Prazer. E eu vou trazer, então, esses insights e tudo que circunda e que fundamenta todo o nosso processo de aprendizado como um todo mesmo. Às vezes a gente olha para pontos muito pequenos e específicos, pessoais, em relação a aprender alguma coisa, e a gente deixa de considerar tudo que está relacionado a esse processo de aprendizado e a nossa permissão em autopermissão e permissão externa, em sentir-se capaz e livre para aprender. Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho do material, vou falar um pouquinho e depois eu volto aqui à tela. Então a gente tem aqui esse material que vocês receberam. Quem está lá no nosso grupo da turma recebeu esse material
e algumas coisas até estavam no nosso e-mail da newsletter. Então eu vou ler aqui para a gente dar início a essa linha de pensamento. Fomos ensinadas que a linearidade, a produtividade a qualquer custo e o lucro são os valores mais importantes. O mundo é estruturado em cima desses valores e comprometemos a vida para alcançar qualidades muito caras ao nosso bem-estar e verdade mais profunda. A realização é vista sempre do lado de fora, superficial e moldada por esses valores distorcidos. Quem se sente desequilibrado, inadequado, geralmente é diagnosticado como errado. Então, aqui a gente traz esse ponto bem essencial de onde partem as nossas crenças mais profundas em relação a aprender alguma coisa. Então, nessa estrutura social, nessa forma de pensar em que a nossa sociedade se organiza atualmente e há muitas centenas de anos, a gente tem essa crença de que tudo deve servir a essa produtividade, essa linearidade. Então, quando nós pensamos em aprender algo, o que fundamenta essa nossa vontade e esse nosso processo são críticas, julgamentos, preconceitos em relação a nós mesmas, que são conectados com essa ideia de que o lucro e a produtividade são as coisas mais importantes. Então a gente toca aqui um lugar de que o nosso desempenho para provar alguma coisa, ele o que deve ser considerado, deve ser um método avaliado, né? O método de avaliação. Então essas métricas, elas já fazem com que a gente parta de um lugar que não é necessariamente essencial nosso, mas que estão baseados nessa estrutura social, nessa forma de pensar e nesses valores. Então, o que a gente tem que pensar para partir para qualquer escolha, qualquer ação, são os nossos valores. Os valores mais profundos, o que é importante para mim, o que é valioso para mim. Quando a gente entra nesse lugar dos valores profundos, muitas vezes a gente nem sabe responder quais são esses valores. E muito provavelmente isso porque esses valores estão confundidos com valores que não são os nossos valores mais profundos. Por isso, esse ponto de partida de eu tomar uma decisão de aprender qualquer coisa, ele deve ser baseado nos nossos valores mais profundos. Então, o porquê você quer aprender alguma coisa e de que forma você quer aprender isso, de que forma vai ser esse processo de desenvolvimento e aprendizado, e como você quer chegar nessa meta e de que forma você quer alcançar essa meta e que recursos que você vai comprometer para alcançar essa meta, são coisas muito importantes. Porque quando cegamente a gente se baseia só nesses valores externos de produtividade, lucro, linearidade, a gente compromete coisas valiosas para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa vida. Então a gente debilita a nossa forma de realização, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E mesmo que a gente chegue em resultados finais,
ao chegar nesses resultados finais, muito provavelmente a gente não tem a vitalidade, ou a saúde, ou o bem-estar, ou a alegria, para conseguir celebrar e desfrutar desses nossos resultados. Então acabam que são sendo resultados entregues para algo ou alguém que visam só provar algo externo, mas que no fim não nos realizam, não nos preenchem. Então isso são coisas muito importantes de serem pensadas lá no início e ao longo de todo o processo. É importante a gente entender que o processo em si de aprendizado é o que deve ser prazeroso e que é o processo de aprendizado que vai nos fazer nos desenvolvermos, evoluirmos, nos desdobrarmos, que vai trazer as experiências mais importantes para nós, mais do que o resultado. É muito gostoso chegar num resultado final. E dentro disso tudo, existem também as formas que a gente é ensinada a medir esse resultado, ou esse resultado que nunca chega, esse resultado esperado que nunca é alcançado. Então, dentro de tudo isso que eu tenho para falar e de tudo isso que eu trabalho e que eu trabalho com as minhas alunas, a minha metodologia também leva em consideração a gente chegar nesse resultado e conseguir concretizar, ver isso de forma concreta, para que em alguns momentos desse ciclo, na finalização desses ciclos, a gente consiga sentir a satisfação por esse resultado. Porque, num geral, a gente é ensinada a sempre estar insatisfeita, frustrada, ou como se sempre precisasse de algo a mais. Eu vou ler um pedacinho de uma parte do segundo material que eu enviei, que tem a ver com isso que eu tô falando, que complementa essa primeira parte aqui. Então, a gente hoje vai estar sempre mesclando esses dois materiais, eles vão se complementar, a gente vai costurar esses pensamentos, essas reflexões aqui, de forma bem caótica, organizada, tá? Porque eu pensei em todas essas coisas, mas eu confesso que para chegar aqui e falar, eu tô deixando bem livre para sentir o que é necessário falar e deixar que isso se revele, tá? Então eu só vou trocar o material, vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que quem está aqui no YouTube tem o material. Esse aqui. Ai, gente, eu tô apaixonada por esses materiais que eu criei aqui no Notion. O Notion tem muitos recursos, estou fazendo essa propaganda, não é paga, mas é porque possibilita vocês terem acesso ao material, a todos esses recursos visuais aqui. Vocês podem até copiar, duplicar essa página para vocês salvarem isso. Então, a gente começa aqui. A gente tem aqui aprender inglês com prazer, mas eu quero deixar claro que tudo que a gente está falando aqui hoje pode ser aplicado a qualquer aprendizado, a qualquer processo de aprendizado de qualquer habilidade, tá? A gente usa o inglês aqui porque o inglês é esse objeto, né, que é o objeto de estudo e de experimento e de prática com as minhas alunas. Você tem a capacidade de aprender inglês. A sensação de insatisfação é sempre imposta pelo capitalismo para nos motivar a consumir o tempo todo. Como resultado, nossas buscas e objetivos são baseadas no que os outros dizem e acreditam que devemos realizar. Então, essa frase, a sensação de insatisfação é sempre imposta pelo capitalismo para nos motivar a consumir o tempo todo, é algo que eu ouvi numa live
e fez muito sentido e eu trouxe aqui. Agora eu não tenho os créditos da pessoa que disse isso, numa live não, num podcast. Mas para a gente destrinchar um pouco, refletir sobre isso, que realmente a gente tem essa sensação, a gente funciona dessa forma como sociedade internamente, porque esse pensamento, essa crença é plantada em nós, e a gente replanta em nós e replanta nos outros, de que nós nunca somos bons, boas o suficiente, nunca somos o suficiente. Na nossa vida a gente está sempre buscando desenvolver coisas, chegar em pontos, enfim, se aperfeiçoar. Embora eu ache que essa sensação de busca, ela é inerente de algo mais profundo ao ser humano, né? Nós temos essa crença que é imposta pelo capitalismo para que a gente consuma. Então, se não é para consumir objetos, para que a gente consuma cursos, se é para a nossa aparência, que a gente consuma produtos, enfim, e isso está em tudo e consegue ser aplicado até nas coisas boas, né? Nos pensamentos que seriam sobre coisas boas. Não quero me aprofundar muito até onde isso pode levar, mas trazendo para esse lugar de aprendizado, de desenvolvimento de habilidade, quando a gente pensa, vou botar aqui minha cara de novo, quando a gente pensa em aprender, em se desenvolver, em aperfeiçoar, a gente precisa pensar pelo que nós estamos sendo movidas, porque se a gente se sentir insatisfeita e insuficiente, a gente nunca vai conseguir se sentir satisfeita e suficiente. Então, essa decisão inicial de aprender algo, ela tem que partir de uma escolha mais profunda, né? E a gente tem que estar sempre muito consciente de todos esses fundamentos e valores que estão nos fazendo pensar dessa forma. Mesmo que a gente pense, mesmo que a gente se sinta insatisfeita e insuficiente, a gente precisa saber de onde está vindo isso, para que a gente consiga dar esses limites, né? Até que ponto isso vai interferir nas minhas decisões, nas minhas escolhas, em como eu me sinto em relação a mim mesma. Ok. Vou compartilhar aqui a tela mais uma vez. Além de nos convencermos de que precisamos atingir metas que nos impuseram, acreditamos que ainda assim devemos fazê-lo buscando a melhor performance, em que os padrões de medida não se alinham à nossa realidade e muito menos consideram o nosso prazer. Então, dentro disso, primeiro, vamos pegar aqui o inglês como ponto de partida, porque isso é uma situação prática que sempre acontece com as pessoas que chegam até mim. As pessoas, as mulheres, os homens, enfim, maior parte mulheres, chegam até mim com essa vontade de aprender inglês, com esse sonho, muitas vezes dizendo que tem dificuldade ou que detestam, mas que precisam muito. E quando eu pergunto por que, muitas vezes a resposta é porque precisam para o trabalho, porque precisam para uma viagem, porque o mundo demanda. Mas a gente precisa, claro, enxergar essas necessidades, né, de profissionais, enfim, de movimento no mundo. Mas o que eu vejo é que muitas delas também têm essa vontade de desenvolver o inglês por ser um sonho, uma vontade, mas que ao longo do caminho encontraram muita frustração por terem sempre essas medidas de sucesso, né, e de efetividade que deixaram elas frustradas, se sentindo não capazes,
incompetentes ou que aquilo ali não era para elas. Então, realmente, toda essa crença, toda essa mentalidade capitalista, patriarcal, ela nos faz nos sentir assim, não importa o quanto a gente doe, o quanto a gente se esforce, não importa o quanto a gente realize, se a gente tiver sendo guiadas internamente por essas crenças capitalistas, patriarcais, a gente nunca vai se sentir satisfeita. E além disso tudo, dessas medidas de performance e desempenho que nos impõem, também essa forma com que as nossas metas devem ser alcançadas é sempre colocando todas as coisas que são importantes para nossa vida interna, para nossa saúde, o bem-estar, colocando isso em jogo, comprometendo isso. E o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente enxergar de que nós somos capazes de aprender qualquer coisa e desenvolver qualquer habilidade sem comprometer as coisas que são necessárias para que a gente possa aproveitar isso que a gente está conquistando. Para que faça sentido a gente começar uma jornada de desenvolvimento em alguma coisa, para que a gente realmente consiga sentir prazer ao fazer isso ao longo de todo o processo, tá? Vamos seguir adiante aqui, então, nos nossos materiais, para eu ter. Então, como eu disse, a gente vai misturando os dois materiais aqui. Ali naquela partezinha ali no terceiro parágrafo. Mas existe uma professora que nos revela uma forma muito mais gentil, verdadeira e consistente e orgânica de criação. Essa professora é a natureza. Se observarmos atentamente aos ciclos da natureza, veremos como é capaz de manifestar infinita e criativamente sem desrespeitar a vida. Então, aqui, isso é muito importante para que a gente enxergue de que criar, se desenvolver, aprender, realizar coisas, manifestar, ter sucesso, não precisa ser comprometendo tudo que é importante para nós e dessa forma agressiva e moldada nessa forma de pensamento capitalista e patriarcal. Existe uma outra professora, um outro modelo, uma outra crença. E para mim é muito forte isso, e por isso que eu trabalho com essas métricas, por isso que eu alinho o meu trabalho a esses ciclos da natureza, porque para mim a natureza ela é a coisa mais verdadeira, mais acessível. De repente, daqui a pouco não vai ser tão acessível assim, a gente já pode dizer que está virando um luxo ter acesso à natureza selvagem e pura, mas a natureza, essa professora, ela nos fornece esse molde vivo, concreto, real, de que é possível criar lindamente, infinitamente, a partir do respeito à vida, a partir do respeito à ciclicidade da vida. E que inclusive não só é possível, mas é necessário,
para que a gente mantenha essa retroalimentação dos ciclos de vida e morte, de nascimento, desenvolvimento, morte e renascimento. É necessário que, para a manutenção orgânica da vida, a gente respeite esses ciclos. Então, para nossa saúde, eu falo em termos de saúde aqui, porque para mim a manutenção da vida ela está relacionada a isso, ela é isso, a saúde. Então, para termos de saúde, a gente pode enxergar na natureza que a gente precisa respeitar esses ciclos, para que inclusive a gente tenha mais vida, para que a gente tenha acesso a essa fonte infinita de criatividade, porque senão a gente esgota e a gente não retroalimenta e a gente não tem de onde tirar essa energia para a criação de coisas novas. Então, a natureza ela é essa professora concreta, palpável, visível, presente. Então, para mim, ela é o exemplo e a guiança maior de que de como a gente deve viver. Seguimos. Vou ler esse pedacinho aqui. Não à toa, o momento em que estamos vivendo no planeta é um reflexo da nossa desconexão com esses valores. Estamos destruindo o que nos é mais essencial e que sustenta a vida, dentro e fora. Adoecendo a terra, adoecemos a nós mesmos. Tudo isso movido pela ganância e poder. Esses valores distorcidos nos influenciam em nossas menores e maiores escolhas, na nossa forma de conduzir nossa própria vida. Muitas pessoas já estão sentindo que não é possível mais viver assim, ou o nosso fim trágico é eminente. Então, não preciso eu vir aqui para dizer que esses valores de competição, ganância, lucro e poder, eles são destrutivos e eles têm data marcada para colapsar. Eles já estão em colapso, né? E a gente está conseguindo ou não, algumas pessoas ainda não estão conseguindo ver, mas já é óbvio que isso está interferindo na saúde da vida que é o planeta Terra e, consequentemente, a gente adoece a nossa vida, porque a gente somos seres orgânicos que estamos em contato e dependentes da vida da Terra, dessa vida orgânica. Então, o que eu quero com tudo isso que eu estou falando aqui, né, em relação a isso da saúde da Terra e para que a gente enxergue como isso é conectado, é que vocês entendam que assim como a gente está fazendo com a Terra, com esses valores, né, agindo, criando a partir desses valores, a gente faz com a gente mesmo, com a gente mesma. E não à toa também as pessoas adoecem, a gente adoece, a nossa energia vital se esgota. Então eu quero que o processo de aprendizado para vocês, de qualquer coisa, de qualquer habilidade, seja para desenvolver, para criar, para promover vida e não para tirar a vida, um processo de esgotamento e destruição, mas que seja de criar vitalidade. Até no meu convite eu falei isso, né? Que vamos descobrir como aprender pode nos trazer mais vitalidade, pode ser essa fonte da vitalidade. Então, esse processo que juntas a gente está pensando aqui e construindo, para que a nossa decisão de aprender algo e nosso processo e a nossa forma de conduzir isso seja para nos trazer mais vida e não para nos destruir, nos adoecer, assim como esses valores capitalistas, patriarcais,
de lucro, ganância, poder, competição, já estão fazendo com a nossa Terra. E que, mudando essa mentalidade, talvez a gente consiga ainda nos salvarmos, né? Ou pelo menos viver a nossa jornada aqui com mais realização, felicidade verdadeira. Ok. Então, seguimos. Por isso, meu trabalho passa pela reconstrução desses valores aprendidos com a natureza. Nós não temos que conquistar nossos objetivos de forma agressiva. Essa agressividade interna tem que parar. Essa superficialização da vida não sustenta a nossa integridade. Eu te convido a experimentar uma forma de realização mais profunda, consistente e plena. Você pode começar com a forma que você vai aprender um novo idioma, mas eu te garanto que isso transformará a forma com que você conduz os processos da sua vida. Então, o meu trabalho, né, como professora de inglês, ele se aprofunda muito nesse lugar da forma como nós vamos aprender. E faz parte da minha missão, do meu trabalho, a reconstrução desses valores aprendidos com a natureza que geram vida, que geram alegria, que geram plenitude, criatividade, que a gente possa ter acesso a esse recurso de criatividade e plenitude. Então, vamos seguir aqui no nosso material. Quem está no Instagram não tem o material. O nosso material foi enviado no grupo da nossa turma. E aqui no YouTube eu estou mostrando. Então, se você está no Instagram, pode ir para o YouTube para visualizar esse material, acompanhar aqui tudo isso que eu estou falando. Então, agora vamos para a construção dessa nova mentalidade. Vamos reavaliar esses valores que a gente está tentando conquistar as coisas e vamos desenvolver essa forma de aprender com prazer, tá? Ok, estamos aqui já na página, era aqui mesmo que eu queria chegar. Então, vamos por alguns pensamentos, algumas linhas de pensamento. Realização. Realizar, né? Quando a gente fala em realização, a gente está falando em fazer, mas a realização e o fazer se diferenciam em um aspecto sutil e profundo, porque realizar engloba fazer e realizar engloba esse sentido mais profundo. Por isso, esse termo realização, ele é usado também por algumas doutrinas espirituais para explicar a nossa busca, esse processo de desenvolvimento, de iluminação, então essa busca pela autorrealização. Então a realização é espiritual, todo o resto é fazer. Então a gente pode aprender coisas a partir dessa visão, desse conceito de realização. Eu quero aprender algo para me realizar. E isso significa que é para preencher algo interno mais do que externo. Primeiro, profundamente eu realizo esse objetivo, eu me comprometo para preencher esse valor, essa sensação interna, para depois eu conseguir deixar que isso reflita externamente e que os outros possam ver e julgar como bom ou ruim, como sucesso ou fracasso. Então, tudo que a gente faz desconectado dessa sensação interna da nossa espiritualidade, da nossa conexão com os nossos valores, é fazer.
tá? Então aqui, se a gente vai aprender algo, que seja para a gente realizar esse algo. O que é espiritualidade? O que é a realização? Para mim, a realização e a espiritualidade, né? Quando a realização desperta em mim, quando eu estou fazendo algo, eu sinto que a partir de um fazer eu toquei a realização, é sentir-se plena quando em ação. Então, muitas vezes eu estou dando uma aula e eu me sinto plena dando essa aula. Então eu sinto que eu alcancei esse lugar de realização. E muitas das coisas que eu faço profissionalmente, elas são porque eu sei que eu vou conseguir ou que me levam a esse lugar de realização. É acessar um estado de prazer transcendental. Então está relacionado a isso, ao prazer transcendental, esse prazer inexplicável que ultrapassa limites e barreiras físicas compreensíveis. Então, o orgasmo a gente pode dizer que é um prazer transcendental. Então, a gente consegue alcançar orgasmos, prazeres transcendentais, realizando, fazendo muitas coisas. Então, por isso esse lugar do prazer, aprender com prazer, porque a gente pode sentir esse prazer transcendental aprendendo algo. É ter a sensação de compreensão profunda. Então, também é tocar, muitas vezes a gente está fazendo algo e a gente consegue tocar esse lugar de que compreende para além do que a nossa mente poderia compreender anteriormente, como aquele clique, né, que a gente alcança. Então, para mim, realização passa por esses 3 pontos, ou é um deles ou é os 3 juntos, tá? E para mim isso é entrar em contato com a espiritualidade, a minha espiritualidade. Qualquer prática espiritual, ela tem que me fazer despertar algum desses 3 lugares, né? O fazer não conectado a um sentido profundo não se sustenta por muito tempo. Então, o prazer conectado a um sentido profundo, ele nos gera energia, nos gera vida e nos dá mais vontade. E ele faz com que a gente desperte e desenvolva várias coisas, compreenda, cresça, se desenvolva. Mas o prazer desconectado, ele não, por mais que a gente sustente ele por algum tempo, ele nos é muito caro e a gente acaba abrindo mão, ou cansando, ou adoecendo, não sustentando. Então, pensando no processo de aprendizado da língua inglesa, se você quer ir até o fim desse processo, de se sentir segura, fluente para se comunicar no idioma, ele tem que vir desse lugar de profundidade, de realização. Então ele tem que despertar um desses 3 pontos em você. Senão, você vai desistir muito facilmente no primeiro obstáculo. Muito bem. Próximo. Você não pode deixar que te tirem o direito de realizar seus objetivos de forma espiritual. Ou seja, a nossa sociedade ela é capitalista materialista. Então, a espiritualidade ela não é tão priorizada. E nós temos o direito de realizar as coisas materiais, inclusive, de forma espiritual. Então, o que é a espiritualidade? É seu respeito por si mesma, seus recursos, sua trajetória, seu processo, seu tempo orgânico. Então, só isso pode ser a espiritualidade, né? É esse respeito pela minha integridade, por quem eu sou
pelo que eu sou, pelo meu caminho até aqui, pelo meu processo, pelo meu tempo, todos os meus recursos, pelo meu corpo, pelos meus valores, pela minha vida. Esse respeito à sua própria vida é a sua espiritualidade. E tudo o que a gente vai realizar e fazer deveria passar por esse lugar. Seguindo. É permitir-se sentir e ser tocada pela vida todos os dias. Então a presença, a sensação de estar viva é parte da espiritualidade, é a espiritualidade. É aprofundar o sentido das coisas, é deixar de fazer as coisas superficialmente pelas aparências, mas sim pelos nossos valores mais profundos, por aquelas sensações da realização, né, para nossa compreensão mais profunda das coisas, pelo nosso prazer transcendental, pela nossa plenitude quando estamos fazendo as coisas. Então isso é aprofundar o sentido das coisas e isso já é espiritualidade. É ser devota do amor. Então, espiritualidade é também a gente colocar amor nas coisas e entender que o amor ele pode estar presente em tudo que a gente realiza, em tudo que se desdobra, todas as formas de criação. É respeitar a sua integridade. Então, tudo que está relacionado a você, ao que é importante para a sua vida, para a manutenção da sua vida, é espiritualidade, é esse respeito. Então, para mim, espiritualidade, isso aqui, gente, são coisas que eu escrevi sobre o que é espiritualidade, de acordo com o que eu acredito, com as minhas experiências. Vocês não precisam concordar com nada disso. Mas é interessante a gente debater e refletir sobre esses temas, que muitas vezes a gente usa esses termos, né, sem pensar sobre o que eles significam. Então aqui eu trago, ao invés de só falar de espiritualidade e não aprofundar o que é a espiritualidade para mim, quando eu falo de espiritualidade, o que eu estou querendo dizer, eu prefiro que essas coisas fiquem claras, esses conceitos, para a gente também não cair em mal entendido, em questão de dogma. Muito bem. Ok. As sensações são a vida viva. Troque o desconforto de não saber pela curiosidade, da Ananda Suyash, que é uma das mentoras aí que eu acompanho durante esse meu processo. Ela traz bastante essa coisa do aprendizado, do prazer, da presença em fazer as coisas, do planejamento com presença. Então ela é uma ótima mentora e guia, e uma das coisas que ela falou foi troque o desconforto de não saber pela curiosidade. E as sensações são a vida viva. Vamos ver, a gente tem uma parte aqui, deixa eu ver. Aqui. A sensação é a vida viva e o que te gera vida. O que te tira da apatia e do modo de vida automático. O que faz com que você se mova em direção ao crescimento. Então aqui, levando para esse lugar mais profundo e por que a gente deveria aprender coisas, para a gente estar em contato com a vida, para essa vida mais profunda, para a gente tocar a espiritualidade nesse ponto que foi dito aqui, permitir se sentir tocada pela vida todos os dias, a gente precisa estar em contato com as sensações. Nem sempre as sensações de aprender algo novo vão ser prazerosas e confortáveis.
Quando a gente entra em um novo território de aperfeiçoamento, engrandecimento, a gente vai ter algumas camadas dolorosas, né, que a gente precisa romper. Então, essas sensações, elas também demonstram que nós estamos vivas. Então, você se perguntar: o que te gera vida na sua vida agora? O que te tira da apatia e do modo de vida automático? O que faz com que você se mova em direção ao crescimento? Eu gosto dessas imagens aqui para essa pergunta, são bem viscerais e pode a gente pode sentir isso, né. Então a importância das sensações, que a gente precisa sentir coisas, precisa lidar com essas sensações e que isso significa que estamos vivas. Então o processo de aprendizado ele vai te tirar da apatia, seja lá o que você está aprendendo, né. E aquela frase da Nancy que eu falei ali, ela vem de encontro a isso, porque a gente tem a escolha de enxergar isso de algumas formas, né, de levar isso de algumas formas, ou a gente, fica desconfortável por não saber algo e sofrendo, ou a gente troca esse desconforto pela curiosidade e aceita que o que a gente não sabe aceita que não sabemos, que estamos num território que somos novatas, iniciantes, e troca pela curiosidade. Essa curiosidade vai fazer com que o processo se torne mais prazeroso e menos dolorido, menos sofrido. Ok. Hum, tá. Vamos para uma próxima parte aqui. Porque devo me comprometer com o processo de aprendizado? Empregar seus recursos com sabedoria e em algo que é seu sonho, desejo, prioridade. Os seus recursos são energia, tempo, ação e dinheiro. Então, esses são os nossos recursos, né? A nossa energia, o nosso tempo, a nossa ação, atitude e o nosso dinheiro. Então, todos esses recursos são investidos em quando a gente resolve fazer coisas. Quando a gente não escolhe, esses recursos acabam sendo investidos no que os outros escolhem pra gente, que a vida, as condições, né, acabam escolhendo. Então, quando a gente escolhe empregar esses nossos recursos em algo que é nosso sonho, nosso desejo e nossa prioridade, a gente está investindo os nossos recursos em algo que nós escolhemos. No que você emprega seu tempo? Quanto menos você emprega seus recursos no que gera vida, menos vitalidade você tem. Quanto mais você emprega seus recursos no que te gera vida, mais vitalidade você tem. Então, partindo dessa visão de vitalidade, de o que a gente aprende, e o nosso processo de aprendizado pode nos gerar vida, porque vai nos tirar da apatia, vai nos colocar em movimento e desenvolvimento. Se nós não escolhemos aonde a gente vai investir esses nossos recursos, pensando nesse sentido de que isso nos gera vida, nos faz bem, a gente vai perder vitalidade. Quando a gente investe os nossos recursos em coisas que nos geram vida, ou seja, que tocam esse lugar espiritual, da realização mais profunda, que nos fazem sentir essa plenitude, que nos nutrem internamente, a gente vai gerar mais vitalidade. Então, vai ser esse processo de retroalimentação. E por isso, aprender pode ser algo que gera vitalidade. Desde que a gente escolha isso e escolha como a gente vai aprender isso e que seja algo que nos gera vida. Por isso que no processo de aprendizado com as minhas alunas, eu trabalho o processo de aprendizado de uma forma para gerar prazer, alegria, vida, sensações, e não de uma forma amarrada, mecanizada, automatizada, sem pensar, né?
ou pensando demais apenas, sem sentir, linear, focada no objetivo final, porque isso não vai gerar vida para elas, nem para mim, né. Então, esse pensamento, quando a gente vai escolher algo, não é só escolher algo que a gente vai aprender. Por exemplo, vou aprender a tocar piano. Ah, tocar piano, pode ser algo que realmente desdobre para mim essa plenitude, que me faça me sentir realizada, que eu toque um lugar muito espiritual, profundo. Mas, dependendo de como eu vou aprender, se eu aprender isso de forma, que não respeite a minha ciclicidade e que eu, me critique, me julgue o tempo inteiro como um incapaz, ao invés de eu gerar vitalidade, eu vou, tirar a minha vitalidade. E pode ser que eu não sustente esse processo até o final. Então, encontrar essas formas de aprender com prazer fazem com que a gente gere vitalidade ao longo do processo e sustente o processo até o fim. Vou repetir porque isso é uma das coisas mais importantes que eu tenho para falar, que é quando a gente, quando a gente cria formas de aprender com prazer, a gente gera vitalidade e essa vitalidade vai ser o que vai sustentar o processo em si até o fim, para a gente conseguir chegar no objetivo que a gente tanto deseja. Vamos ver aqui. Então, tem outra coisa que acontece, que é muitas alunas chegando até mim dizendo que detestam o inglês, que acham horrível, que não é para elas. Mas eu consigo sentir por trás dessa fala o quanto isso é uma frustração e quanto o desejo, senão elas nem estavam falando comigo, essa é a real. Quem realmente não quer nem saber, não tem o mínimo de esperança em ainda, o mínimo de desejo em desenvolver isso na vida, nem me procura, né. Quando a pessoa chega até mim é porque ela sentiu que eu ofereci uma esperança ainda, tem uma ali, né, uma luz no fim do túnel. Então a gente conseguir enxergar esse desejo escondido por detrás dessa frustração. Se você carrega a frustração relacionada a aprender inglês, é porque você ainda não desistiu do desejo. Se livre do que disseram sobre si mesma e sua capacidade. Eles te mantêm presa à sua própria inércia. Então, o quanto é necessário a gente enxergar que essa frustração é, na verdade, o nosso desejo escondido e que para a gente conseguir vencer essa frustração, a gente precisa se livrar de tudo que nos disseram sobre a nossa incapacidade, ou sobre a gente não merecer, ou sobre a gente ser velha demais para isso, ou nova demais para isso, ou não ter tempo, ou ser mães e não poder realizar mais as coisas, ou ter muito trabalho, enfim, seja lá qualquer coisa que a nossa mente também nos diga, que são essas vozes que ecoam, né, dentro, que são baseadas nessas crenças de fora, que a gente se livre disso. E para nos livrar disso, a gente precisa transformar a relação com o inglês, ou seja lá qual for o objeto. Ao invés de dor e sofrimento, a gente transformar em um desafio prazeroso. Como a gente pode transformar em um desafio prazeroso, né? Então aqui eu tenho uma pequena fórmula, como fazer isso com gentileza. Um tanto de coragem, mais um tanto de gentileza. É transformar isso num desafio prazeroso. Então a gente pode aprender algo e se tornar um desafio prazeroso. Levem esse termo com vocês, anotem isso, desafio prazeroso.
transformar a nossa busca por aprender, desenvolver algo em desafio prazeroso. Ou seja, o que que um desafio traz? Que não vai ser só fácil, não vai ser só doce e mole, vai necessitar de um tanto de coragem. Por isso, é um desafio, você vai precisar se engrandecer, vencer alguns limites que você se autoimpõe ou que impuseram para você, mas você pode transformar isso em um desafio prazeroso com mais um tanto de gentileza. Então você une a sua coragem e a sua gentileza e você tem o desafio prazeroso. Ótimo isso, né? Aqui, ó. Espera aí, vou voltar aqui na tela para vocês enxergarem a fórmula. Coragem, mais gentileza, mais organização, mais curiosidade, mais prazer, mais disciplina, mais autonomia. Então, nessa nossa fórmula do desafio prazeroso, a gente precisa de coragem para vencer os obstáculos e além. A gente precisa de gentileza para a gente fazer isso de forma prazerosa. A gente precisa de organização, porque sem um sistema, uma metodologia, a gente não consegue. Curiosidade, para que a gente troque o nosso sofrimento de não saber, o nosso desconforto em não saber, por a nossa curiosidade. Prazer, promover oportunidades de sentir prazer com isso ou de que forma isso pode ser prazeroso. Disciplina está relacionado também à organização, mas a disciplina é manter a constância e a autonomia, que é nós somos responsáveis pelo nosso processo também. E vem embaixo uma frase: não se leve tão a sério, se leve para viver. Lindo isso, né? Não se leve tão a sério, se leve para viver. Meninas, meninos, gente, é isso. Tudo que a gente precisa realizar ou conquistar, que seja uma forma de acumular experiências de vida e que seja prazeroso, não que não vá demandar da nossa coragem, não que não vá ser um desafio, mas que a gente encontre formas de isso se tornar prazeroso, de a gente desfrutar do processo todo e não ficar só focado no nosso objetivo final, porque a gente não vai conseguir sentir prazer ao alcançar o objetivo final se a gente não conseguir o prazer no processo, tá? Vamos ver aqui. Então, aqui eu vou trazer algumas coisas em relação a como trazer esse prazer, né? Que é o nosso tema. Prazer fuga versus prazer presente. Então, existe o prazer, que é aquele prazer imediato, quando você vai lá e come um chocolate, uma fritura, toma uma bebida alcoólica. E tem o prazer presente, que é se deliciar com o processo, né? Aqui é o processo de aprendizado. Então você precisa focar nesse prazer presente. Eu até escrevi algo aqui. Para ter cuidado com o prazer que é fuga, que é imediato, e focar nesse prazer presente, que é estar no processo de aprendizado. Então, como você pode aprender de forma mais prazerosa? Aqui a gente tem alguns exemplos com o inglês. Aprender a sentir prazer por entrar em contato com o inglês. Se conectando com o seu sonho, desejo de aprender inglês e as suas motivações que despertam esse desejo. Criando espaços e momentos agradáveis. Isso é essencial para a gente manter a nossa disciplina, a nossa constância e a nossa organização.
criar esses espaços e esses momentos agradáveis voltados para isso. Criar uma rotina de desenvolvimento leve e possível, a disciplina do aperfeiçoamento. Então, para mim, o que é a disciplina do aperfeiçoamento? É eu ter uma disciplina mínima que vai fazer com que aos poucos eu vá me aperfeiçoando. E para isso eu preciso de uma rotina. Ela não precisa ser uma rotina maçante, pesada, mas ela precisa existir. Então cria uma rotina leve possível sobre aquilo que você quer aprender, quer desenvolver, para você manter essa disciplina, essa constância e manter essa caminhada de desenvolvimento. E inclusive você pode criar espaços e momentos agradáveis para sustentar essa rotina. De que forma você pode fazer isso de forma mais agradável? Permitindo-se tentar, errar e tentar de novo de forma leve, como uma brincadeira, tirando o peso da busca pela perfeição, celebrando cada conquista, por menor que seja. Então, aqui é muito importante que está relacionado à frase: não se leve tão a sério, se leve para viver. A gente pode se desenvolver se permitindo tentar, errar, tentar de novo, como uma brincadeira. Quando a gente leva o nosso processo de aprendizado de forma muito séria, a gente não tem esse campo, não cria esse campo do experimento, e é no campo do experimento em que se cria as coisas. Como é que um cientista cria coisas, né? Descobre coisas? Porque ele tem esse laboratório de experimento e investigação. Então, que o processo de aprendizado tenha esse espaço, seja inclusive esse espaço seguro de experimento e investigação. Só assim a gente consegue realmente criar novas coisas, a gente consegue aprender de verdade. E aqui diz, celebrando cada conquista, por menor que seja. Então a gente precisa aprender a celebrar as nossas conquistas, sejam elas quais forem. Então eu sempre falo para as minhas alunas que às vezes a nossa conquista é a gente conseguir ter a disciplina com alguma atividade que a gente propôs para nós mesmas, sei lá, que seja colar os post-its com as palavras em inglês pela casa e ficar passando por essas palavras ao longo da semana, repetindo, lembrando o significado. Às vezes é assistir um filme por fim de semana com as legendas em inglês. Então, às vezes pode estar nesse lugar da disciplina, a nossa conquista. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com disciplina, às vezes criar uma rotina leve possível é a sua conquista. Se você tem dificuldade em falar, às vezes é exercitar a sua pronúncia de 3 palavras até você sentir que elas melhoraram, a sua pronúncia melhorou. Isso é uma conquista. Sua conquista não precisa ser chegar lá, falar fluentemente como uma nativa, um nativo no final de sei lá quando, entende? Porque a conquista fica muito longe e a gente perde a oportunidade de celebrar os nossos esforços. E celebrar os nossos esforços nos promove energia, daquelas coisas que nos nutre, que nos retroalimenta. Entendem? Bem profundo isso. Bem importante. Fiquem com isso, pensem um pouquinho. Vamos ver aqui. A gente precisa se encaminhar para o final. Então eu vou escolher aqui um último tema para a gente falar, porque aqui nesse material tem bastante coisa que a gente ainda não falou e a gente pode falar numa próxima aula. Mas tem algo que eu quero muito falar,
que é sobre a metodologia feminina. Então, o que é a metodologia feminina? É um processo baseado nos aspectos femininos. Não significa que é só para mulheres. Quer dizer que a gente se baseia, a gente constrói a nossa organização, os nossos mecanismos através dos aspectos femininos. Então, os aspectos femininos dessa metodologia do feminino, de aprendizado feminino, é a ciclicidade, compreendendo que existem altos e baixos e que para a manifestação de algo concreto precisamos atravessar as fases de motivação, construção, coragem e análise, para então o ciclo iniciar outra vez, uma oitava acima, ou seja, evoluído num crescimento constante, mas não linear e sim espiralado. Então, é trabalhar com essa ciclicidade, com os altos e baixos que a vida tem, que as nossas fases têm, e que vai dar segurança para aquilo que já foi conquistado. Eu não é a cada baixo, né? Tem o alto em que eu alcanço, me desenvolvo e no baixo eu perco tudo e depois eu tenho que alcançar tudo de novo. Não. Essa metodologia aqui já compreende que existe essa ciclicidade. Então, quando eu estiver no baixo, eu vou fazer o mínimo possível, mas eu vou ter uma forma, um mecanismo de segurança para aquilo que eu estou conquistando e assim eu vou indo até eu chegar no objetivo final. Depois é o prazer, permitindo criar a realidade e alcançar objetivos a partir do prazer, da alegria, sem sacrificar o que é importante, confortável e excitante. Então, tudo que a gente falou hoje, né, sobre que não precisa ser um sacrifício dos nossos valores e das coisas importantes para nós, da nossa espiritualidade, da nossa plenitude, da nossa alegria, que não seja. Então, a gente encontrar essa forma de ter prazer ao aprender. Então, isso faz parte da metodologia do aprendizado feminino. Depois, autoconhecimento, adentrar processos de crescimento atentas ao que acontece internamente, o que é desencadeado pelo processo e que o mundo de fora é um reflexo do mundo de dentro. Então, gente, espera aí que deu algum bug aqui na live, no YouTube. Já voltamos. Já voltaremos. Só estamos consertando bugs aqui. Isso que dá ser a própria os próprios suporte aqui. Vamos ver. Bom. Bom, eu vou continuando aqui com quem está no Instagram aqui comigo. Vai acompanhando. Isso do autoconhecimento, né? A gente estava entrando no autoconhecimento. Então, a gente está consciente de que para cada pessoa vai desencadear processos diferentes em relação às minhas experiências, à minha criação, aos meus traumas, enfim, a tudo. Então, eu tá observando o que tá desencadeando, né? E o que faz parte do processo real de aprendizado. O que eu tô projetando na minha professora, o que eu tô projetando no meu processo. Enfim, estou aqui ao mesmo tempo falando e vendo esses problemas técnicos. Vamos lá.
Depois a gente tem profundidade e significado, realizar algo que colabore com os nossos valores verdadeiros. Isso que eu estava falando desde do início da nossa live, né, da nossa aula, da espiritualidade, realização, os valores que nos guiam. Confiança, confiar na condução do processo e em que existe uma força maior que nos fornece o que precisamos sempre que damos um passo em direção aos nossos sonhos verdadeiros. Então, essa confiança em quem a gente escolhe para nos guiar, no caso das aulas de inglês, quem me escolhe, confiar na minha condução, ou confiar na condução de qualquer professor mestre que você escolher para a atividade, isso é muito importante para desenvolver a habilidade. E confiar que existe algo maior que está nos apoiando, nos ajudando a nos sustentar, não somos sozinhas, né, soltas, existe uma proteção, e quando a gente dá um passo, esse universo, ou seja lá, guias, seja lá quais forem as suas crenças, vai nos ajudar, né, vai nos ir em nossa direção também. Presença. Deixa eu ver se voltou aqui. Tá. Presença. Ah, voltou aqui no YouTube, gente. Ah. Quem tá assistindo aqui pelo YouTube, a gente teve alguns problemas, mas agora estamos de volta. Então, estamos aqui na nossa metodologia do feminino, do aprendizado feminino. Presença. Vivenciar cada etapa do processo comprometida com o que temos, o agora. Depositar nossa atenção e nossa energia escolhendo o que é prioridade para nós e não para os outros. Então a gente só tem o agora. E para realizar qualquer coisa, a gente precisa colocar a nossa energia no agora, no momento presente. E é assim que a gente vai conseguir chegar a qualquer meta. Isso é fato. E então a gente investir, né, que a gente falou dos nossos recursos de tempo, dinheiro, ação, energia, no que a gente escolhe, no que é importante para nós, no que vai nos gerar vitalidade. Depois, nutrição. Nutrir seus sonhos, nutrir-se a si mesma, nutrir as suas relações, nutrir o que você ama. Então, gente, não tem como eu sobreviver de forma saudável a qualquer processo de aprendizado, de desenvolvimento, se eu não tiver algum tipo de nutrição. Então, tanto na nossa vida quanto dentro do processo de aprendizado, a gente precisa nutrir a nós mesmas, os nossos sonhos, as nossas relações, nutrir o que a gente ama, nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa mente. Então, todos esses fatores a serem considerados aqui, vou mostrar de novo: ciclicidade, prazer, autoconhecimento, profundidade, confiança, presença e nutrição, são aspectos considerados numa metodologia de aprendizado do feminino, que é isso que eu tenho desenvolvido e que eu tenho conduzido as minhas alunas dentro dessa metodologia. Leva em consideração todos esses aspectos. Então, o que é uma metodologia? Uma metodologia é um mecanismo, né? Uma metodologia é uma forma de organização para a gente desenvolver algo, para chegar em algum lugar. Então, eu crio um método, organizo um sistema. Então, uma metodologia de aprendizado feminino, ela é esse sistema para aprender organizado, levando em consideração esses aspectos. Então, todos esses valores são importantes quando eu vou conduzir alguém dentro de uma metodologia de aprendizado do feminino. E é com essa metodologia que eu trabalho, é essa metodologia que sustenta as minhas criações em relação a como eu conduzo as minhas alunas dentro das minhas aulas, principalmente das aulas de inglês, que a gente tem um desenho de um processo inteiro, com um início, meio e fim.
Então, esses valores são muito importantes do feminino. São coisas que são cuidadas durante o nosso processo de aprendizado. Por hoje a gente vai vir até aqui. Ficou coisas no material para a gente ver, mas tá chegando a minha hora. Eu preciso dar outras aulas também. Mas foi bem interessante compartilhar isso, principalmente dessa forma mais livre com esses tópicos. É sempre um desafio prazeroso fazer uma live, uma aula aberta. Eu espero que esse tanto de informações sejam úteis para vocês, que vocês consigam integrar isso, que vocês consigam aplicar de certa forma na vida. E eu convido também para quem se interessou e para quem tem como sonho, desejo e vontade aprender inglês, para que venha participar do programa 6 Luas para aprender inglês, que é onde eu aplico essa metodologia do feminino, né, na metodologia do programa. Então a gente desenvolve a língua inglesa, levando em consideração todos esses aspectos. E é isso. Então faço esse convite, quem ouvir esse chamado, estamos por aqui. Então, se você quer estudar comigo, vai no link da bio do Instagram. Aqui eu vou colocar também na descrição um link para você conseguir chegar até a mim. Nesse momento da primavera aqui eu tô com algumas vagas abertas, então é um bom momento para iniciar algo alinhadas com esse ciclo, né? Então vamos plantar essa semente para que ela brote, floresça lindamente e com toda essa vitalidade. Então, se você ficou interessada em experimentar tudo isso dentro de um processo real, eu posso te ajudar com a língua inglesa, a gente encarar esse desafio prazeroso que é aprender, tá? E espero que tenha sido inspirador para que vocês nunca desistam de buscar o aprendizado dos seus sonhos, das habilidades que vocês desejam, porque todas nós somos capazes de aprender o que nós quisermos. Tá bom? Muito obrigada, tenha um lindo dia.